Aleluia. Glória, glória, glória ao Cordeiro amado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Iniciamos este santo culto em louvor ao Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino. 357. 357. O hino 357. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Amado Senhor, aleluia. Glória ao teu eterno nome. A vinda do Senhor, que revelou-se em meu ser. Aguardo Cristo Redentor, pois vai em breve aparecer, e face a face eu verei, contemplarei Jesus, meu Rei, que para Deus me levará, a herança eterna me dará. Jesus, o amado Redentor, com voz de arcanjo irá surgir, como escolhido do Senhor, irei os bens de Deus fruir, e face a face eu verei, contemplarei Jesus, meu Rei, que para Deus me levará, a herança eterna me dará. O céu aberto eu verei, nele entrarei com meu Jesus, até que venha esperarei, sem que se apague a minha luz, e face a face eu verei, contemplarei Jesus, meu Rei, que para Deus
Glória a Deus. Aleluia. Uma esperança que ferve dentro de nós. Cantamos que aguardamos a vinda do Senhor, que revelou-se em meu ser. Irmãos, o Senhor Jesus, ele, quando se revela para alguém, irmãos, cada um de nós, porque cada um teve uma forma que o Senhor o converteu, que o Senhor a converteu. Mas, irmãos, é uma coisa tão sublime e tão pessoal e tão individual que, por mais que a gente sinta alegria, nós não conseguimos fazer o outro sentir. Uns anunciam o evangelho, né? Outros pregam. Mas, como está escrito, o Senhor é o Senhor que entra no coração da pessoa e converte, transforma o seu ser. Aquilo que a gente sente na hora que o Senhor se revela para nós, irmãos, é algo que supera todas as coisas nesta vida. É um sentimento que não existe na terra, não existe, porque vem do céu. E aí o Senhor converte. Aí a nossa mente se abre, né? E aí Deus dá o crescimento. Aí nós vamos crescendo na graça, né? E agora chegamos até aqui. Chegamos até aqui. E agora cantamos, que aguardamos a vinda dele. E ela já está mais perto do que nós esperamos. No tempo que o Senhor Jesus veio e implantou a graça, e os apóstolos trabalharam para estruturar a graça, né? Naqueles dias ele já falava que ele estava à porta, que já estava próximo. E alguém fala, os crentes têm essa conversa, que fala que o Senhor vai vir logo, mas já tem mais de 2000 anos que ele veio, até agora nada. Mas, irmãos, o entendimento humano é muito pequeno. Porque 1000 anos para o Senhor é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Então, irmãos, no tempo do Senhor, faz apenas 2 dias e pouco que o Senhor Jesus veio na terra. Então, por isso que eles pregavam lá, né, pelo Espírito, que os dias deles já estavam às portas. Agora, os irmãos, veja bem, já passou tudo isso. Então, nós podemos dizer, com mais convicção ainda, que ele já está à porta mesmo. Então, nós podemos falar, irmãos, com toda certeza. Agora, com mais convicção, com mais alegria, que aguardamos mesmo a vinda do Senhor. E vamos ver ele face a face. Glória a Deus, né? Com voz de arcanjo, porque o arcanjo, Miguel é ele. Só existe um arcanjo. Então, só existe um arcanjo. É o arcanjo Miguel, então o Senhor Jesus é o arcanjo. Por que ele vai prestar a voz do arcanjo Miguel para quando ele vier se manifestar nas nuvens? Não tem sentido, né? Então, com a voz dele, que é a voz de arcanjo, ele vai se manifestar nas nuvens de glória. E todo olho há de ver. Todo mundo vai contemplar isso. É algo sublime, irmãos. Agora, existe uma vantagem para aqueles que servem ao Senhor, que ele se revelou. Vai subir com ele. E alguém que está ouvindo isso, se você não fez concerto ainda com o Filho de Deus, apressa-te, porque senão não vai dar mais tempo. Porque o céu vai se abrir, irmãos. O mundo vai ver. Pode estar, irmãos, numa mina, debaixo da terra. Pode estar no subterrâneo. Mas todo olho há de ver. Todo ouvido vai ouvir a voz dele. Então é muita glória, irmãos. É uma coisa muito gloriosa. Então cantamos com alegria, né? Que nós vamos ver ele face a face. Vamos contemplar Jesus Cristo, o verdadeiro e único Rei. E subiremos com ele, se permanecermos fiéis. E vamos permanecer em nome do Senhor Jesus. Chamemos outro hino. 356. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
preço elevado, Jesus resgatou-me. Por preço que o ouro não pode pagar. Com seu próprio sangue o Mestre comprou-me, a fim de fazer-me na glória entrar. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. Ouro não dá remissão do pecado, a prata não leva ao reino dos céus. Somente o sangue na cruz derramado livrou-me da morte por graça de Deus. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. O sangue precioso e imaculado de Cristo Jesus conduziu-me a Deus. É nele que sempre estou abrigado, por ele conservo a vida do céu. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. Glória a Deus, aleluia. Chamemos um hino para nós orarmos ao Senhor Deus. 371. 371. Glória ao Deus eterno, aleluia. Glória ao Senhor Deus. Glória. Glória ao Senhor Deus. Aleluia. Bendito seja o teu eterno nome. Aleluia, Senhor Deus. Glória ao teu nome. Amado Rei. Aos teus pés me
apresento, ó justo Criador, a fé e entendimento concede-me, Senhor. Em nome de Jesus, prostrar-me vou, Senhor. De infinita luz, atende ao meu clamor. Eu te imploro, ó Deus vivente, em minha oração, vem com o amor ardente, suprir meu coração. Em nome de Jesus, prostrar-me vou, Senhor. Ó Pai de infinita luz, atende ao meu clamor. Ó bom Deus de caridade, contigo está o perdão, suporta por piedade a minha imperfeição. Em nome de Jesus, prostrar-me vou, Senhor. Ó Pai de infinita luz, atende ao meu clamor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor Jesus, irmãos, antes de ele vir a esta terra, ele assumiu, irmãos, um desafio muito grande lá no céu. Ele veio a este mundo, irmãos, para trazer a graça e abrir a porta da salvação para todo aquele que crer nele. Mas isso, irmãos, custou um preço muito caro, muito caro. Foi um desafio que Satanás lançou, achando que o Senhor Jesus não iria, né? Não iria aceitar, não iria assumir, né? E tudo aquilo que nós já sabemos, né, irmãos, que está dentro do segredo de Deus, dos mistérios de Deus, que o Senhor já nos fez saber. Ele quis enganar o Criador. E ele causou uma destruição na obra que o Senhor fez. A gente não diz assim destruição, porque o Senhor Deus, ele tem poder de todas as coisas. Mas o que ele causou, irmãos,
foi algo muito grave, né? Ele fez com que a terça parte dos anjos do céu se envolvesse naquela situação terrível, né? E nisso houve um prejuízo grande, porque de todos os que se envolveram, irmãos, a maioria não vai voltar mais para o céu, porque eles ficaram contra o Senhor, né? Então a passagem pela terra, essa é uma forma de que cada um daquele que se envolveu nisso que aconteceu no céu, passe por aqui com a memória desligada, né? Para poder mostrar se realmente ele é digno de voltar para o céu ou não. E cada um vai agir com aquilo que está dentro dele, com aquilo que foi colocado, né? E sabemos que a maioria não vai voltar, né? Mas, irmãos, para aqueles que foram fiéis, o Senhor Jesus, ele se ofereceu ao Pai, para que pelo sacrifício dele, né, aqueles que crescem nele não fossem condenados, tivessem a chance, né, irmãos, de voltar. Então isso custou o preço, ele precisou derramar o seu sangue, como nós cantamos no segundo hino. É um sangue imaculado, não tem mácula, é um sangue puro. E precisava de algo dessa natureza para que abrisse a porta da salvação para todos aqueles que se envolveram nisso. E que crescem nele, porque, né, muitos se envolveu, não creu, não vai voltar. E alguns creu, mas depois também voltou para trás, como ele falou na parábola do semeador, né? A semente cai, né? Ela cai na beira do caminho, ela cai no meio de pedras, ela cai na terra boa, né? E ela vai produzir de acordo com o coração aonde ela cai, né? Infelizmente, ela brota, mas se for no meio das pedras, não vai para frente, né? Se também for na beira do caminho, também não vai para frente, né? Mas aonde o solo é fértil, ela vai para frente, né? Então, ele assumiu isso. E aí, quando ele assumiu e morreu na cruz, deu a sua vida, né, para que derrotasse Satanás e o inferno, aí, irmãos, tudo o que fosse feito em nome dele subiria ao Pai. Tudo que a igreja, ou quem serve a ele, fazer em nome dele, o céu se abre e o Senhor Deus recebe. Mas tem que ser em nome dele. O que quer dizer isso? É quando ele manda, né? Porque muitas vezes nós falamos, em nome do Senhor Jesus vou fazer isso. E não dá certo. Por quê? Porque não foi o Senhor Jesus que mandou, né? Então alguém pergunta, mas está escrito que tudo que pedir, dizer em meu nome, eu vou-lo darei. E alguém fala, mas eu já pedi tanta coisa em nome do Senhor Jesus e até hoje eu não recebi. Mas tem que ser pela intercessão do Espírito Santo. Os irmãos veem como que é fino, irmãos, como que é delicado, né? Porque não é por muito falar que nós seremos ouvidos ou atendidos, né? Agora, na obra de Deus, aonde é o Senhor Jesus, que é o cabeça, e aonde tudo é feito segundo a guia dele, segundo o Espírito Santo, irmãos, aí, para começar, o culto já é aberto em nome dele, em nome do Senhor Jesus, né? Aí depois todo o andamento tem que ser em nome do Senhor Jesus, conforme ele ordena, né? Então quando alguém chama um hino, certamente ele sentiu de chamar. Então o Espírito Santo fez ele sentir, né? E quando nós vamos orar, a mesma coisa. Então, para que a oração da igreja seja aceita e recebida no céu, nós encerramos ela pedindo em nome do Senhor Jesus. Então, quem ora, vai orar em nome do Senhor Jesus. É o que nós cantamos aqui. Em nome de Jesus, prostrar-me vou, Senhor. Que nós vamos nos prostrar perante o Senhor Deus em nome do Filho dele, porque ele deu essa ordenança. Então nós temos a inteira confiança de que a oração da igreja vai subir ao céu. Porque alguém pelo Espírito Santo vai orar. O Senhor vai tocar no coração. É assim que a obra de Deus funciona, né? Nada podemos fazer por nós mesmos ou pela nossa vontade. Porque senão não é o Senhor, somos nós. Mas aqui o Espírito Santo está entre nós. E agora vamos orar ao Senhor. E o Senhor Deus vai tocar no coração de alguém, o Senhor Jesus, e vai apresentar a necessidade de todos que estamos aqui, da obra de Deus nas mãos do Senhor.
E aí, irmão, já tem chegado aqui pedido de oração por enfermidade, por causa e por viagem. Então, o servo ou a serva de Deus, que o Espírito Santo tocar no coração, apresenta essas necessidades que chegou aqui. E no demais, irmãos, o Espírito Santo vai guiar, né? Nós sabemos que precisamos apresentar todo o andamento do santo culto, pedir a presença de Deus, a virtude de Deus, né? Orar por toda a obra de Deus na terra, por todo homem na face da terra, né? Depois o Senhor deu orientação para os apóstolos, né? Ensinou o que a igreja tinha que pedir, né? Orar pelas autoridades, né? Que também as potestades, né? Os governos, eles só estão lá por permissão de Deus, né? E sabemos que agora muita coisa vai começar a acontecer, porque já está perto do Senhor Jesus se manifestar nas nuvens, né? Então temos que orar, apresentar essas necessidades. Orar pelo ministério da obra de Deus, né? Por todo servo e a serva de Deus, irmãos, independente do cargo que o Senhor confirmou para trabalhar na obra. Ora pelo ministério da obra de Deus, para que o Senhor continue dando luz e guia. E que cada vez mais nós nos tornemos, irmãos, mais nos humilhando na presença de Deus. Para que o Espírito Santo nos tome, o Senhor Deus seja a nossa voz quando estivermos diante do povo. Porque a igreja, irmãos, é aquela que o Senhor comprou quando deu o seu sangue lá na cruz. Estamos aqui para servir a igreja, para passar o alimento para a igreja. Então tem que ser por Deus, pelo Senhor Deus. Então o ministério precisa de oração. E o conselho, né, que são os homens que o Senhor confirmou para estar diante do Senhor, irmãos, digamos assim, para tratar de coisas que às vezes precisa do Senhor esclarecer mais, né, abertamente, né? Então tem que orar por eles, porque com certeza, irmãos, ao que mais é dado, muito mais será exigido, muito mais será cobrado, né? Enfim, irmãos, e acima de tudo, peça que o Senhor mande do céu a sua gloriosa palavra, que venha falar com todos nós. Assim, unidos, numa só fé e numa só comunhão, buscamos a presença do Senhor Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Aleluia. Glória ao Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e livra-nos da tentação e do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Jesus. amado Senhor, Glória ao Deus. nós te amamos, Pai Santo. Aleluia. Tu és perfeito em nossa vida, Aleluia. glória, glória, Glória. ao Cordeiro Santo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao teu céu. Aleluia, Aleluia. aleluia, Jesus. Glória. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Deus. Glória ao teu nome eterno, Senhor Deus. Exaltado. Glória, 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 Glória ao teu nome eterno. Aleluia. Amado Deus. Deus. Glória, glória, glória. Glória na
nas alturas. Aleluia. Glória, glória, glória a Jesus. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória. Glória. Glória a Jesus. Glória. Glória, glória. Glória, glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória. Glória, glória. Aleluia. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, na tua presença, nossos joelhos, nosso coração e nossa alma, Pai glorioso, se dobra, se curvamos na tua presença, para aprender de ti, que é manso e humilde de coração, e que o teu fardo é leve e só o teu jugo é suave. Porque tu és manso e humilde de coração. Aleluia. Graças nós te damos por estar aqui. Aleluia, porque acima de todas as coisas, aleluia, Pai glorioso, não foi a nossa vontade que nos trouxe aqui. Aleluia, foi a vontade, aleluia, do Pai manifesta no Filho amado, Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia, o Salvador do mundo dos que te amam. Aleluia, porque tu não tem parte com traidor, tu não tem parte com falso, tu não tem parte com injusto. Aleluia, mas nós, esse povinho que está aqui, aleluia, nós vamos te pedir, Senhor, na contramão do mundo. Aleluia, como disse João Batista. Aleluia, aleluia, Jesus. Nós diminuamos, careça, que eu diminua e tu cresças em mim. Aleluia, aleluia. Pai glorioso, permita que nós possamos se tornar pó na tua presença. Aleluia, que diminuamos. Aleluia, que possamos, aleluia, ser massacrados. Aleluia, Jesus, pelos processos que tu tem para nos dar. Aleluia, para que nós possamos se tornar perfeitos. Aleluia, como nada. Aleluia, mas na tua presença. Aleluia, quando olharmos do nosso lado e te enxergar, possamos dizer que tu és tudo na nossa vida. Tu és tudo na nossa casa. Tu és tudo no nosso respirar. Tu és tudo aonde nós andarmos. Pai glorioso, nós vamos te pedir a tua presença aqui no nosso meio. Aleluia, no passado, Moisés, aleluia, foi a guerra e ele pediu a tua presença e tu disseste a ele, aleluia, Moisés, eu te mandarei os meus anjos, aleluia, mas, aleluia, ele olhou para ti e disse, não, Senhor, eu quero a tua presença. Aleluia, Pai glorioso, não somos nada para exigir nada de ti. Aleluia, mas nós temos saudade da tua presença. Nós vamos te pedir aqui, nós queremos aqui, se possível, se tu quiseres. Aleluia, recheia esse culto com a tua presença. Aleluia, para que nós possamos voltar aos nossos lares. Aleluia, repleto da glória, cheio do que é do alto. Aleluia, e a nossa vaidade nos nossos pés. Aleluia, aleluia, o orgulho, o rancor, o ódio, a maldade. Aleluia, tudo isso cada vez mais debaixo da planta dos nossos pés. Glória, glória. E naquele grande dia nós vamos olhar para ti. Aleluia, olhar nos teus olhos e dizer que tu nos salvou. Aleluia, pelo teu amor manifesto no teu Filho amado. Envia do alto do céu tua santa, infalível, inefável palavra. Insondável é o teu querer, mas que nós possamos nos rejeitar. Aleluia, ao mundo. Aleluia, e dizer que a tua vontade manifesta na nossa alma, na nossa vida, e que possamos naquele grande dia cantar um hino que nunca foi cantado. Aleluia, Pai glorioso, esteja aqui. Aleluia, passeie no nosso meio, e aquele que foi assistir esse culto, que sinta a tua virtude aonde estiver. Aleluia, porque aonde estiver um pequenino teu, aleluia, a tua obra, aleluia, não importa onde estiver, tu estás ali também. Aleluia, porque o teu Filho amado fez um pedido a ti. Aleluia, e tu disse que só vai se perder o filho da perdição. Aleluia, Jesus, e aquele que já é da perdição não ficará aqui. Aleluia, mas aquele que é teu não vai se perder. Aleluia, Jesus. Porque a vontade do teu Filho é o intento do teu coração, como tu nos disseste e nos revelaste.
Graças damos a Ti por tudo. Abençoa o ministério da Tua santa obra, Deus. Aleluia. Que possa ser sempre, eternamente, ferramenta na Tua mão. Pronto para falar a Tua vontade. Olhar com os Teus olhos. Sentir com o Teu sentimento. E pensar com a Tua mente. A mente de Cristo. E ter o coração de anjo que Tu já nos prometeu. Aleluia. Transplantar na nossa alma. Graças damos a Ti por tudo em Cristo Jesus, Teu Filho, que vive contigo, reina para sempre. Amém. Glória, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória, 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 glória a Jesus. Amém, fiel e verdadeiro. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Chamemos um hino. 217. 257. 257. Senhor Deus e Pai. Aleluia. Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus vivo e verdadeiro. Remiu-nos por graça ao bondoso Jesus, morrendo por nós sobre a cruz. Pagou nossa dívida ao Criador e ao seu inefável amor. Busquemos a Cristo com todo fervor, na paz, na humildade, com fé e temor. Divina mercê quer Jesus dispensar a quem confiante a Ele clamar. Ninguém merecia o favor do Senhor, mas Ele, por grande amor, a todos promete real salvação. Quem crê em Jesus tem perdão. Busquemos a Cristo com todo fervor, na paz, na humildade, com fé
queremos ver a salvação, por Ele alcançamos perdão. Jesus veio com seu poder nos salvar, esses fiéis ao céu guiar. Busquemos a Cristo com todo fervor, na paz, na humildade, com fé e temor, divina mercê, quer Jesus dispensar a quem confia a Ele clamar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Amado Deus. Amada igreja, estamos na liberdade dos testemunhos. Se alguém sentir de glorificar a Deus, seja breve. Assim estamos nesta liberdade. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Deus. Senhor Deus, Aleluia. glória ao eterno e soberano Deus. Amado Glória a e Deus. eterno Deus. Amém. Levanto na presença de Deus, toda a irmandade, para agradecer ao Senhor Deus por fiz um voto perante o Senhor, enquanto meus irmãos estavam enfermos, e ele passou pela cirurgia, e eu fiz um voto ao Senhor, que o Senhor fosse com ele, não sei se ele convida, eu estaria Glória a Deus. Glória a Deus. Amado Deus. Por misericórdia do Senhor, não era chegada a hora, e o Senhor libertou meu esposo por completo. Glória a Deus. Agradeço ao Senhor Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu santo nome. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, levanto na presença de Deus, todos os irmãos. Glória a Deus. Agradecer ao Senhor pelo batismo, Bendito seja Deus. perdão nossos pecados. Agradecer também ao Senhor pelo livramento, quantas obras o Senhor tem feito. O Senhor faz tempo que está nos cobrando, né? Todos nós glorificar Ele, levantar, dizer as obras. E comigo também não foi diferente. Há uma semana atrás, nesse exato momento, estava dando entrada para ser internado. Há uns 15 dias atrás, mais ou menos, começou uma dor nas minhas costas. E Amado Deus. o Senhor permitiu de o médico não entender naquele momento. Aí na sexta passada se agravou. Fizemos um exame de raio-x no sábado, constatou uma pneumonia e ela gerou um derrame pleural, que fala, né? Então a água Louvado entre seja o Deus. pulmão e a pleura. A pleura é uma camada que protege o pulmão. Estava uma dor muito forte, irmãos. Não aguentava deitar, era só sentado e no pé. Mas o Senhor abençoou. E no domingo que se passou, Glória a Deus. foi feita uma cirurgia. Confesso para os irmãos que foi tudo muito tranquilo, tudo muito leve, tudo muito rápido. Glória a Deus. O Senhor fez essa obra, quando menos vi, eu já estava no quarto domingo à noite, com um dreno. O Senhor foi dando força, na quarta-feira o Senhor abençoou, tivemos alta.
Glória a Deus. Estamos recuperando agora essa parte da respiração, não sinto dor nenhuma. Estou tomando algum remédio antibiótico, o tratamento, termino na segunda. Mas, como assistindo o culto hoje, transmitindo, o senhor faz parte do contrato, né, e falou que nos está nos assistindo a cada um de nós, como que nós passamos cada fase. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço as orações, foram muito importantes. Creio que essas orações sobem, o Senhor manda com força, poder, e vem fazer a obra. Tanto é que Ele permitiu ainda que eu tivesse contato dentro do hospital, então não foi nada algo, vamos dizer assim, incômodo, dormindo. Até na hora de fazer a cirurgia, tudo tranquilo, a anestesista perguntou se estava tudo bem, tudo tranquilo. E foi, o Senhor abençoa também. Eu agradeço, Senhor, por tudo, peço as orações. Glória ao Senhor. Que o Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Soberano Deus. e eterno Deus. Glória ao Cordeiro. Bendito seja o teu eterno nome, Senhor Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor Deus seja louvado. Amém. Irmãos, também levanta a presença do Senhor Deus, seja todos vós, para agradecer ao Senhor pelos bens, pelas maravilhas, por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Ele não tem assim olhado pelas nossas fraquezas, que com certeza são grandes, mas tem nos socorrido no momento certo. Quero também aproveitar este momento e pagar todos os meus votos que eu tenho feito na presença do Senhor, por nós, pela nossa família, pela Irmandade, como tenho solicitado. E assim, irmãos, quero aproveitar este momento, porque levantar não é tão fácil. A gente veio de fazer tudo de uma vez só. Mas, irmãos, eu quero agradecer a Deus, irmãos, por algo que o Senhor fez essa semana, na minha vida particularmente, e me chamou bastante atenção. Irmãos, é do conhecimento de todos, e na verdade é um dever nosso enquanto cristão, nós procurarmos ler as Sagradas Escrituras e ter conhecimento do que ali está contido. Né? Porém, muitas vezes temos uma grande falha de não fazer isso. E eu, particularmente, tinha essa falha. E às vezes você lia, a palavra vinha, pedia para fazer a leitura, pedia para ler, para se inteirar dos assuntos, às vezes até citava o livro que era para ler, a gente ia lá, lia, irmãos, mas assim, confesso para os irmãos, e na verdade sem vergonha, que muitas vezes lia porque a palavra mandava bem, então vamos cumprir o que a palavra diz. Mas terminava a leitura, não tinha entendido muita coisa. E aquilo não chamava muita atenção, porque querendo ou não, é um pouco complexo você compreender as Escrituras. Ao mesmo passo que é simples, às vezes é dificultoso. E eu vinha ali, irmãos, orando já há muito tempo, pedindo ao Senhor que me ajudasse nessa parte, porque além de ser um dever, o Senhor estava sempre solicitando isso. E eu agradeço a Deus, irmãos, que essa semana eu não percebi quando isso aconteceu, vamos dizer, aquele start, aquela mudança, né, o antes e o depois, mas certo é que comecei a ler a Bíblia ali, irmãos, e realmente alguma coisa mudou, se tornou algo assim prazeroso, gostoso, você lê, você terminava de ler um capítulo, você queria ler o segundo, você olhava no relógio para ver se dava um intervalozinho, se dava, você já adiantava um pouco mais. Irmãos, e assim, parece que o Senhor colocou sabor naquela leitura. De repente você tem um segundinho ali, você não quer fazer outra coisa, você dá uma olhada se dá para você enrolar um pouco o trabalho, para você correr lá e ler mais um pedacinho. E parece que as histórias da Bíblia começou a envolver, e aquilo ficou gostoso demais. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, por esta obra, porque para mim é uma obra. Porque eu, particularmente, sou ruim de leitura. Não sou muito fã de ler e ler e ler, eu gosto mais de ouvir. Mas o Senhor fez essa obra, irmãos, e está sendo prazeroso, está sendo gostoso. E eu creio que o Senhor vai permanecer isso na nossa vida. Aleluia. Irmãos, não é doutrinando, mas se alguém tem esse desejo, tem essa dificuldade, irmãos, clama ao Senhor, pede, Glória a porque Deus. o Senhor pode abrir, e isso é gostoso demais. Irmãos, termino pedindo de vós as vossas orações. Orem a Deus a nosso favor, para que o Senhor continue nos ajudando, nos instruindo naquilo que é necessário. E nós queremos continuar dando bom e fiel testemunho da obra do Senhor. Agradeço ao Senhor Deus por essa força, o Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Chamemos um hino para nós esperarmos a revelação da palavra. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus.
Louvado seja o Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o Senhor. 104. 104. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. A ti, ó Senhor, tributamos louvor, honra e glória por teu infinito favor. Santo, Santo és Senhor. Santo, Santo és tu. Só a ti todo louvor pertence, Senhor. Amado Jesus, celestial Rei dos Reis, brevemente estarão junto a ti, teus fiéis. Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo és tu. Só a ti todo louvor pertence, Senhor. Em breve no céu, teus remidos, Senhor, viverão para sempre no reino de amor. Santo, Santo és Senhor. Santo, Santo és tu. Só a ti todo louvor pertence, Senhor. Glória a Deus nas alturas dos céus. Irmãos, a respeito da coleta, né, toda a Irmandade sabe da necessidade, né, que todos nós vamos nos dispor ao Senhor Deus e servir a Ele naquilo que o Senhor requerer de nós. Então, aquilo que o Senhor colocar no coração do servo, a serva de Deus, irmãos, em contribuir na coleta, os irmãos sirvam a Deus. Agora, nessa comunhão, irmãos, nós vamos esperar pela revelação da palavra. Né? Tudo o Senhor Deus nos abençoa, nos abençoou, né? E agora Ele vai falar com as nossas almas. Né? Irmãos, é o momento mais importante, né, que nós temos no Santo Culto. Porque até agora é nós louvando ao Senhor, né? Engrandecendo Ele, né? Glorificando das obras, né, irmãos? E agora Ele vai responder e falar conosco. Louvado seja Deus.
Então, juntos, nesta comunhão, esperemos pela revelação da palavra. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor me revelou a palavra e já confirmou, então não tem por que nós ficar esperando, né? Eu acho que é no Evangelho de São Mateus que fala da transfiguração. No Evangelho de Mateus, que fala da transfiguração. Deus abençoe. 17 de Mateus. A transfiguração. Foi este o assunto, irmãos, que o Senhor trouxe em frente para ser lido nesta noite. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Se todos encontraram, nós vamos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, fazer a leitura da Santa Palavra. Amém. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Glória a Deus, aleluia. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Aleluia. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos. Aleluia. Que lhes falara de João o Batista. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados, amada igreja, a palavra de Deus, irmãos, ela é algo tão profundo, irmãos, que não tem como nós explicar ou expressar. Ela penetra até a divisão da alma. Aleluia. Nós sentirmos Deus falar conosco é algo, irmãos, que a gente se sente tão pequeno. Quem somos nós? Escutar, irmãos, o Senhor Deus, o Criador, sente Ele falando com a nossa alma. E nesta noite Ele mandou esta palavra, Senhor Jesus. Os irmãos vejam bem que Ele passou, irmãos, Ele começou a se manifestar para Israel quando Ele estava com quase 30 anos. Com quase 30 anos. E Israel, irmãos, era a nação de Deus. Era o povo de Deus. De todas as nações, os países que existiam no mundo, irmãos, o Senhor tinha se manifestado a Israel, né? E começou desde lá do princípio, irmãos, né? Quando Ele chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, um povo que vivia só na idolatria, e falou com ele que tinha uma grande promessa na vida dele, que o Senhor provou ele primeiro, né? Provou ele primeiro, experimentou ele para ver se ele tinha fé mesmo no Senhor, porque a mulher dele era estéril, Sara era estéril, não podia gerar, mas na sua velhice, porque o nosso Deus, irmãos, Ele opera no milagre, no impossível. O Senhor Deus é o Deus do impossível. Para que ninguém venha tomar para si uma glória que não lhe pertence. Porque mesmo quando o homem toma para si uma glória a respeito de alguma coisa, ele já recebeu o seu galardão. Porque na obra de Deus, irmãos, no caminho do Senhor, toda glória e toda honra pertence a Deus e ao Senhor Jesus. Então ele provou Abraão, irmãos, e Sara gerou na sua velhice. E os irmãos vejam, irmãos, os caminhos de Deus, os mistérios do Senhor. A obra de Deus, irmãos, ela é tão perfeita, ela é tão complexa, porque para o mundo entender, irmãos, não tem jeito. Por isso que o mundo fala, irmãos, para muitos, a sabedoria de Deus, ela é loucura para o mundo. Porque o mundo não vai entender mesmo, mas os que são de Deus entendem. Porque se Sara era estéril e Deus tinha feito uma promessa com Abraão, o que tinha ele de tomar a sua serva e ela gerar dele? Precisava isso? Precisava isso? O Senhor não podia simplesmente abrir a madre de Sara e Isaac e depois Jacó e vir toda a descendência como foi, para ser tudo diretamente de Abraão, com quem o Senhor falou? Sim. Tudo veio de Abraão. Mas até o filho da escrava veio de Abraão também. Agar era escrava. E Sara era livre. Mas o Senhor fez assim. Porque Deus também fez nascer de Ismael uma grande nação. Uma grande nação. Porque dele também tinha que sair um povo. Mas por quê? Para Paulo, o Senhor mostrou que Sara e Agar, elas eram uma alegoria de dois concertos. O concerto da escrava e o concerto da livre. E o Senhor hoje mandou esta palavra, irmãos, porque o Senhor hoje está falando com a descendência da livre. Porque os filhos de Abraão não eram segundo a carne, mas era segundo a promessa. Porque quando o Senhor Jesus veio, irmãos,
ele começou a se manifestar, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, segundo a carne, não o receberam. Não receberam. Com 12 anos, o Filho de Deus foi ao templo, numa das festas de Jerusalém, que o Senhor revelou para Moisés, que tinha que ter na época da lei. E ali, irmãos, o Espírito do Senhor já se manifestou nele. Ele foi no templo. E aí o que aconteceu? Terminou a festa, os pais foram embora. E foram perceber que ele não estava entre eles, porque eles não moravam ali, em Jerusalém, né? O lugar que eles moravam tinha que andar, acho que alguns dias, né? E aí foram dar conta que ele não estava no meio dos parentes ali. Aí Maria e José voltaram correndo para ir atrás. Encontraram ele aonde? No templo. No templo. Irmãos, e ele já, com 12 anos, já estava causando uma revolução ali. Porque os escribas, que nós ouvimos aqui, os fariseus, que era uma seita muito poderosa, digamos poderosa porque era grande, né? O apóstolo Paulo era da seita dos fariseus. E tinha os saduceus também, que era outra seita, que os saduceus falavam que não tinha ressurreição, os fariseus acreditavam na ressurreição. Então os irmãos vejam, irmãos, que Israel tinha uma lei para seguir, a lei de Moisés, mas eles estavam esperando pelo Messias, pelo Salvador do mundo. E tanto tempo foi prometido, irmãos, e as promessas do Filho de Deus é que ele iria vir, iria dominar Israel, o povo tudo, ia haver um grande rei ali. Mas a promessa que os profetas fizeram era para o reinado dele como grande rei, que está por um triz para começar a se cumprir. E eles esperavam naquele jeito lá, e não era. Por quê? Eles estavam sob o reinado de Roma, não é? Roma não dominava o mundo na época. Então eles queriam que o Messias viesse logo. Então eles estavam esperando, irmãos. O negócio em Israel estava fervendo. Quantos que não se levantou antes falando que era o Messias? Então, saíram seitas no meio do povo de Deus. Então, os irmãos veem a que nível que estava, né? Mas aí o Filho de Deus veio, chegou o dia. E com 12 anos no templo, irmãos, ele estava falando com os escribas, com os fariseus, com os doutores da lei, né? Que eram os filhos de Abraão segundo a carne, mas não eram segundo a promessa. E aí eles ficaram admirados, da onde que veio tanta sabedoria naquele menino? Aí os pais dele, quando encontrou, filho, nós te procurava porque você fizesse isso conosco, mas o Espírito de Deus já estava se manifestando nele. E falou, por quê? Importa cuidar das coisas do meu pai, dos negócios do meu pai. Então os irmãos vejam que com 12 anos, ele já estava cuidando das coisas de Deus. Então os nossos filhos e mocidade, 12 anos, já dá para entender muita coisa, não dá? Já dá para entender muita coisa. Se os pais ensinarem e educarem no caminho do Senhor, vai dar um moço valente, uma moça valente. Então aí ele começou, com 12 anos. Depois, irmãos, a palavra não fala mais nada dele. Somente quando ele foi batizado por João Batista, os irmãos vejam bem, irmãos. Os irmãos vejam bem. Israel recebeu a promessa por Abraão, viram muitas obras, né? Sabiam que existia um Deus no céu. Por mais idolatria que havia no mundo, mas o Deus do céu se manifestou. E o que ele fez ficou escrito. E aí depois, né, as coisas foram andando, ficaram escravos de Israel. Aí o Senhor se manifestou, deu a eles a sua lei, abriu o Mar Vermelho, fez milagres de cura, de praga sobre os inimigos. E assim foi, irmãos. E aí Israel foi a nação que foi formada. Né? E o Senhor foi mandando os profetas e falando, enviou Elias numa época em que um rei que não serviu a Deus como deveria, né, dominava Israel. Então, irmãos, o povo de Deus sempre foi oprimido. De um jeito ou de outro, irmãos, o povo de Deus sempre foi oprimido. Por quê? Porque na guerra que houve no céu, irmãos, houve a parte que ficou a favor do Senhor Deus, do Senhor Jesus, mas a maioria não. Foram contra. Acreditaram mais na mentira que Satanás implantou no coração deles.
Porque no céu não tinha mentira, era tudo certo, tudo perfeito, tudo, irmãos. Um reino de amor. Como, irmãos, que alguém que chegava e falava algo que era mentira, poderia alguém dizer que era mentira se a mentira não existia? E aí ele foi despertando outras coisas, e aí, irmão, causou o que causou. Então sempre houve divisão, sempre haverá divisão. Por quê, irmãos? Um veio e crê de um jeito, outro veio e crê do outro, uns acham que é de um jeito, outros acham que é de outros. Lá em Israel era assim. E o Senhor Jesus veio, com quase 30 anos, começou a se manifestar. Os doutores da lei e o povo lá que estava no templo não aceitou, porque eles tinham inveja. Porque ele fazia milagre. Eles iam para tentar pegar ele, mas, irmão, ele tapava a boca de todos. E os que eram descendentes de Abraão, segundo a promessa, seguia ele. É os discípulos dele. E separou os apóstolos e começou, irmãos. E aí, os irmãos, imagina, nós lemos nas escrituras, mas imagina como que não foi isso lá. E ele fazendo milagre, o tempo passando, o povo perseguindo, causando revolução entre eles. Irmãos, e ele foi chegando. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando chegou, irmãos? Quando ele estava com quase a idade de 33 anos, que foi quando ele cumpriu a missão dele aqui, aí, irmãos, chegou um pouco antes, aqui não sabemos exatamente em que época que foi, né? Se faltava 1 ano, mas eu creio que já estava perto de ele ser crucificado. E os apóstolos, irmãos, veja bem, tinha os discípulos e tinha os apóstolos. Discípulo era toda a multidão que cria nele. Né? Mas o Senhor, dentre eles, escolheu 12. Né? Mas por que escolheu 12? Porque lá no céu, na guerra que teve no céu, esses 12, que são os 12 apóstolos, né? Eles, irmãos, defenderam o Senhor Jesus diante daquele rebuliço que estava. Na nação número 1, que é a nação do Senhor Deus, foi a primeira que ele fez, né? Isso está na palavra. Está nos mistérios de Deus. E que nós já sabemos, né? Lá, irmãos, eles deram a vida pelo Senhor Jesus. Eles deram a vida, irmãos, pelo Senhor Jesus. Porque eles ficaram no meio dos traidores. Teve um que depois traiu o Senhor Jesus, que sabemos, não é? Mas ele fez aqui o que ele fez lá em cima também. Né? E aí, irmãos, chegou nesse dia em que estavam os apóstolos, e aqui fala dos discípulos, né? Aí o que o Senhor fez, irmãos? Veja bem, irmãos, os irmãos imaginam como que não deve ter saído tanta questionamento entre eles. Entre os doutores da lei, que estavam lá na frente, né? Vendo aquele homem fazendo milagre, fazendo cura, irmãos, e eles não podiam fazer nada, né? Quando se reunia com ele, ia lá, e o Senhor, irmãos, o Senhor Deus é um Deus de contradição. O Senhor Jesus era um sinal contraditado. Nós podemos ler que ele fazia questão de fazer a maioria dos milagres dele no dia de sábado. No dia de sábado. Que sábado não podia fazer nada. Né? E aí, ele fazia no sábado. Aí alguém chegava lá, mas não pode curar no dia de sábado. Veja bem, irmãos, tem cabimento uma coisa dessa? Alguém tinha poder para fazer cura? Ou ia fazer cura no domingo, na segunda, na terça ou na quarta? Como? Se alguém só podia curar se Deus estava com ele. Diferente dos curandeiros, né? Porque sabemos que o diabo também tem poder de fazer isso, né? Ele fez lá perante Faraó as serpentes o cajado lá dos feiticeiros de Faraó, também virou cobra. Também virou cobra. Porque Satanás era um querubim, e querubim tem poder para fazer isso. O querubim pode criar um animal, ele pode. Então Satanás era um querubim, que ele fez? Ele deu poder para os adeptos dele fazer isso lá. Só que Moisés era por Deus, e eles não eram por Deus, eles eram do outro lado. Então, o cajado de Moisés engoliu o deles. A serpente de Moisés, que o Senhor Deus a transformou, engoliu a serpente dos outros.
Então o Senhor Deus é sinal contraditado. Ele faz tudo, irmãos, de um jeito para poder confundir aqueles que se levantam contra a obra de Deus. Que é para ficar brasa na cabeça deles mesmos. Então, irmãos, a palavra nesta noite fala da contradição? Fala. Se alguém entre o povo de Deus está passando por alguma situação de contradição, de repente você está encurralado, porque você está contraditado. Então você é um filho e uma filha de Deus. Porque é contradição mesmo, viu? É para deixar confundido e contraditado mesmo. É assim que o Senhor trabalha. Porque quando a obra é feita, irmãos, aquele que se apega na razão dele, ou na causa dele, ou na sabedoria dele, no argumento dele, aí o Senhor vem e faz a obra do milagre, da cura, da certeza, da visitação, da virtude. E aí o que é do homem cai por terra e fica confundido. É assim que o nosso Deus trabalha. E sempre vai ser assim, irmãos. Sempre. Aí chegou nesse dia, o Senhor fez o quê? Ele subiu a um alto monte. Os irmãos vejam que até aqui já tinha acontecido muito milagre, irmãos, e muita obra que os apóstolos tinham visto, que os discípulos tinham visto. Aí o Senhor separou 3 deles, Tiago e João, que eram irmãos, e Pedro. E foi lá. Aí os irmãos vejam o que aconteceu ali, irmãos, o que aconteceu ali. Era um alto monte, irmãos. E o Senhor se transfigurou. O Senhor Jesus, irmãos, ele assumiu ali um pouco da forma celeste dele. Porque ele se transfigurou. O seu vestido se tornou resplandecente como a luz, como nós lemos aqui. Foi uma aparição do céu, uma coisa celestial. E os irmãos vejam bem, como o Senhor Deus é perfeito, ele trabalha, irmãos, na contradição e com muita complexidade, que para humanamente entender o que Deus faz não dá. O que o Senhor fez? Ele precisava deixar mostrado que aquele era o Filho de Deus mesmo. O Senhor fez aquilo para aqueles que estavam com eles ali. E, embora aqui ele falou depois que não era para eles contar a visão para ninguém até que chegasse o tempo. Mas nós não sabemos quando foi esse tempo. De repente, foi, digamos que seja logo quando ele ressuscitou e se manifestou a todos. Ou às vezes ele contou um pouco antes, eles contaram, não sabemos. Certo? Mas o que ele fez? Os discípulos e os apóstolos, eles viram, irmãos, os que estavam ali contemplaram, irmãos, pessoalmente, eles viram pessoalmente ali o Senhor Jesus conversando com quem? Com Moisés, irmãos, com Moisés, que para Israel era a representação de Deus. Os escribas e os fariseus, irmãos, eles iam contra o Senhor Jesus se apegando na lei de Moisés. Então, o que Deus fez? Mostrou ali que Moisés apareceu para conversar com o filho dele. Foi algo muito superior, irmãos. Quando que alguém de Israel, que viveu até aquele dia, pode falar que conheceu Moisés ou que tinha visto Moisés? Mas o Senhor, irmãos, trabalha com o seu espírito no coração do homem. Alguém foi lá falar para Pedro que quem estava conversando com o Senhor Jesus, um era Moisés e o outro era Elias? Alguém falou para ele? Ninguém foi lá falar para ele, irmão. Mas Pedro estava em espírito. E o espírito do Senhor, irmãos, ele vem e vê até a divisão da alma. Naquela hora, Pedro estava, irmãos, com a mente espiritual ligada. Ele já entendeu que era Moisés e que era Elias. E Elias, irmãos, quando ele desapareceu, que ninguém sabia explicar o paradeiro dele, Eliseu viu que ele subiu ao céu num carro de fogo. Ele subiu ao céu num carro de fogo. Então, como que diz que ninguém subiu ao céu? Subiu. Como o Senhor deu de falar, acho que num culto, irmãos, que a palavra de Deus teve coisas que o homem adulterou, mudou. Aí tem gente que fala que ninguém subiu ao céu. Só o Senhor Jesus. Não. O Senhor Jesus subiu depois que ele venceu. Aliás, ele veio do céu depois. Mas Elias também subiu ao céu. Eliseu não viu? Viu. Então, até na própria palavra, irmãos, que às vezes, ouvimos o servo de Deus falar aqui hoje, que sim, isso é duro da gente entender, tem hora, né? Se não for pela revelação de Deus. Então, até na palavra de Deus, o Senhor permitiu que o homem fizesse alguma, digamos, mudasse alguma coisa.
até onde o Senhor permitiu, né? Que também é para confundir aqueles que não é para entender. Porque os que creem no Senhor, irmãos, mesmo que houver alguma coisa que está escrito que você não entendeu, o teu espírito foi o Senhor que te converteu. Então a certeza você tem. Então você está aqui hoje, você está ouvindo a palavra, a certeza do Filho de Deus na sua vida você já tem. Foi Ele que te converteu, não foi? Assim como Ele fez com os outros no passado. Então naquele momento, eles estavam ali, irmãos, e viram Moisés e Elias. O povo de Israel, irmãos, procuraram Elias 3 dias depois que ele subiu ao céu, para ver se achava, mas não achou. Mas tinha uma profecia a respeito dele. Que antes que viesse o Messias, o Senhor Jesus, Elias ia vir na frente. Elias ia vir na frente. Olha aí o sinal contraditado, de novo. Eles esperavam que Elias ia aparecer e falar, eu sou Elias. Os que se achavam filhos de Abraão. Mas não, Elias veio como João Batista. E isto, irmãos, não é o que se prega de reencarnação. Existem seitas e outros que falam que tem reencarnação, não, irmãos. Porque Elias não morreu. Elias, ele foi arrebatado ao céu. O Senhor Deus tomou ele não morreu. Ele morreu quando ele veio como João Batista. Mas por que aconteceu isso? Porque também está nos mistérios do segredo de Deus. E nós já sabemos. Né? Já sabemos o fundamento disso. Mas aí, quem veio não foi Elias, foi João Batista. Mas João Batista era Elias. Olha aí o sinal contraditado. Então você quer entender a palavra de Deus? Se humilha, seja humilde, saiba que você, achando que sabe alguma coisa, não sabe nada. Você não sabe nada. A tua sabedoria, ela não é nada para o Senhor. Joga ela para trás. Seja humilde e aceita o que a palavra de Deus está te revelando. Deixa Cristo entrar na tua vida, com o seu espírito e com a sua virtude. Aí você vai conhecer o Filho de Deus. Porque os doutores da lei, sendo descendentes de Abraão, foram contra Cristo, achando que ele não era o Messias. Porque estava escrito de um jeito que não era o jeito que ele veio. Então o Senhor Deus faz como Ele quer, para confundir o homem. Mas os que são de Deus não se confundem, eles são humildes. O trigo é humilde, irmão. O joio que se exalta, mas quem é trigo, ele é humilde, ele aceita a correção. Mesmo que ele não entendeu, Deus está sempre certo. Deus está sempre certo. O Senhor trouxe muitas revelações para nós, não é? Que em tal tempo vai acontecer tal coisa. Irmãos, quem é trigo, se o Senhor resolver mudar, ou mostrar depois para nós que não é do jeito que nós tínhamos entendido, e fazer de outra forma, quem é trigo vai achar que está tudo certo e não vai falar nada. Mas tem alguém que espera uma ocasião. Fica lá, irmãos. Reberando, esperando uma ocasião para achar alguma culpa, alguma condenação. Tolo, você vai se condenar na presença de Deus. Você vai se condenar. Porque o Senhor não precisa, irmão, de ninguém que espie nada. Não precisa de ninguém, irmãos, que faça nada. Ou que vigie, ou que queira tomar frente, fazer isso, fazer aquilo. Não! Porque todos os que tentaram fazer isso, irmão, só se deu mal na presença de Deus. Não precisa, o que o Senhor precisa é que o homem seja humilde, a mulher seja humilde e reconheça Jesus Cristo como o teu único Salvador. Como esses daqui fizeram. Agora os irmãos vejam bem, quem era Pedro, quem era João, quem era Tiago, eles eram pescadores, irmãos. Homem que os doutores da lei daquele tempo não davam nada por eles. Mas o Filho de Deus se apresentou para eles. O Filho de Deus se apresentou para eles. E eles viram Moisés e Elias. Os sábios, segundo a carne, não sabia tudo de Moisés e Elias, tinha a lei na ponta da língua. E o Senhor mostrou para o deles, para os que são deles, conversaram, viram diretamente, pessoalmente, Moisés e Elias. Que veio como João Batista. E aí, no sinal contraditado, o que eles fizeram com João Batista? O que fizeram com João Batista? Então, irmão,
Todos que servem a Deus, irmãos, todos que servimos a Deus, passamos perseguição, passamos aperto, às vezes somos tidos como tolos, alguns zombam de nós. Glória a Deus. Não dê as suas pérolas aos porcos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não deis as vossas pérolas aos porcos. Glória a Deus. Para que, voltando eles, não pisem em cima e não, como se diz, não pega a coisa que é valiosa e trata como se fosse lixo. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos num dia, irmãos. A reestruturação da obra de Deus está num dia em que cada um de nós temos que voltar para nós, ver, irmãos, o que nós temos de vaidade, de impureza, que tem que ser tirado, irmãos, de nós. Sermos puros, humildes, mansos de coração, para que possamos voltar e morar com o Senhor. Não se preocupe, os que forem de Deus, o Senhor vai trazer. O que aconteceu naquele dia foi um sinal forte que Deus, o Senhor Jesus deu para eles, para mostrar para eles ficar tranquilo, que eles estavam diretamente com o Filho de Deus. Já tinha visto o Senhor andar sobre o mar, já tinha visto o Senhor mandar o mar se acalmar, já tinham visto mudo falar, acho que o filho da viúva de Naim já tinha ressuscitado. Resumindo, irmão, eles viram tudo. Não tinha mais nada que eles às vezes duvidavam, né? Mas ainda não era convertido. Pedro mesmo foi se converter depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Mas como assim? Via o Filho de Deus fazer milagre? A conversão dele se deu o dia que o Senhor fez a pesca maravilhosa lá junto com ele. E não era convertido? Irmãos, a palavra conversão significa uma transformação completa em nós. Completa em nós. Às vezes nós não somos convertidos ainda em alguma coisa, não somos mesmo. Mas o poder da palavra, irmãos, o sabão do lavandeiro do Senhor Deus que passa na nossa alma, pela sua palavra, pela sua virtude, ele vai nos limpando. Vai nos limpando. E o Senhor mandou esta palavra hoje, irmãos, para mostrar para nós. Nós que estamos aqui, irmãos, na reestruturação da obra de Deus. Quando estávamos um pouco mais atrás, tínhamos visto muita coisa. Mas o Senhor tinha coisa muito mais sublime para mostrar para nós, trazer o nosso conhecimento. Que lá não tinha jeito de mostrar. Aqui tem, aqui é possível. Quando Pedro, João e Tiago viu o Senhor Jesus falando com Moisés e Elias, Pedro falou: Senhor, bom é estarmos aqui. Irmãos, ele acho que ficou tão suspenso que acho que ele não sabia nem o que ele estava falando. Carnalmente não, mas espiritualmente ele sabia. Bom é estarmos aqui, Senhor. Porque o Senhor estava ali. E o que o Senhor conversou com Moisés e Elias? Não está escrito. Mas Moisés trouxe a lei. Elias representava as profecias, os profetas. Então em Cristo se cumpriu tudo. Se cumpriu tudo. Ele cumpriu a lei de Moisés. Nele se cumpriu a lei de Moisés. E as profecias, Elias estava ali falando. Então, irmãos, veja bem que coisa profunda que é isso. O Senhor Deus, irmãos, é perfeito. A obra dele é perfeita. Então, igreja de Cristo, fique firme. Não se espante com nada. O mundo vai começar a ver coisas, irmãos, que vai surpreender a muitos. Alguém vai se levantar em breve, fazer sinais que o povo vai falar: não é possível, é Deus, e não é Deus. Não é Deus, irmãos, não é Deus. O mundo, irmãos, vai ficar louco com o que vai ver alguém que em breve vai começar a fazer aí. Mas o Senhor já nos avisou antecipadamente: não sou eu, é o tempo das trevas, mas os que são meus eu vou guardar e nenhum vai perecer. Nenhum vai perecer. Como Moisés apareceu ali, Moisés e Elias apareceram com o Senhor Jesus, e Pedro, João e Tiago contemplou aquela visão. A igreja de Cristo vai contemplar muita coisa sobrenatural, muita. E cada um vai ter a certeza no seu coração que é Deus da sua vida, é o Senhor. Nada vai te abalar. Não vai ser o calabouço, não vai ser a prisão, não vai ser... Se você for preso para alguém tirar a tua vida, porque você é um cristão, porque a perseguição está às portas.
A perseguição contra o povo de Deus, perseguição contra os verdadeiros adoradores, está à porta. Vai começar em breve, viu, irmãos? Em breve, muito breve. Alguém não quer aceitar ou acha que não é? Que isso daí? Quanto tempo eu escuto falar isso? Então você vai ver com os teus olhos, mas não vai participar da operação de Deus. Então, essa transfiguração que aconteceu aqui, que o Senhor manda a palavra para nós nesta noite, o Senhor mandou esta palavra, irmãos. O Senhor tinha mostrado a palavra, confirmou a palavra. Confirmou a palavra na oração. E é isso o recado para a igreja de hoje. Fiquem firmes. O Senhor vai se manifestar de uma maneira tal que para o mundo vai ser loucura. Mas não conte a visão a ninguém. Não conte a visão a ninguém. O que é para você é para você. Porque muitos não são dignos do que o Senhor vai fazer com você. Não são dignos. Mas o Senhor ama a tua alma. Por você ele derramou o sangue imaculado na cruz. A tua participação lá na guerra, irmão, o Senhor sabe qual foi. Nós não buscamos galardão ou glória, irmãos. Não. Nós buscamos a salvação da nossa alma. Nós queremos voltar para o céu. Queremos ser salvos. É só isso que nós queremos. Mas o Senhor, irmão, sabe o que vai dar para cada um. E Ele ama a igreja. Ele deu a vida por ela. E aí se manifestou para eles. E quando eles caíram sobre os seus rostos, tiveram grande medo. Porque, irmãos, mesmo as coisas de Deus, tem hora que nós ficamos com medo. Tem momentos que ficamos com medo. Porque se for falar, irmãos, às vezes eu tiro por mim. Irmãos, eu vou, às vezes, levar a minha vida no cotidiano e fico meditando, irmãos, constantemente. Meu Deus, nós convivemos com as pessoas, vivemos no mundo. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. Se o mundo soubesse o que nós sabemos, se o mundo soubesse o que nos foi revelado, se o mundo sentisse aquilo que sentimos, irmãos, não parece loucura? Sim, é loucura para o mundo, mas é sabedoria para Deus. Então, igreja, guarda o que tens, com todo cuidado, todo carinho. E o Senhor garante que se nós for fiel, ninguém vai tomar nossa coroa. E vamos, irmãos, nos levantar diante de qualquer abatimento, qualquer afronta, qualquer... Irmão, nós temos que fazer como o Senhor Jesus fez. O que ele falou? Se alguém bater na tua face, oferece a outra. É difícil, não é? Ah, mas a minha natureza não dá para isso. Pois se você quiser voltar para o céu, vai ter que dar. Vai ter que dar. Se alguém vir e nos assaltar, nos roubar a túnica, o Senhor falou para dar duas, né? Acho que é assim. Se te roubar a túnica, dá duas. Se te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Porque, irmãos, não adianta. É só o amor que vence tudo. É só o amor que vence tudo. Quantas provas que nós, às vezes, passamos, irmãos, que nós poderíamos ter sofrido menos. Se nós agíssemos com mais amor, com mais misericórdia, com mais... não querendo tanto que o nosso ego se saia na frente, que o Senhor Jesus nunca fez isso. Ele sendo o Filho de Deus, quando estava na cruz, sendo zombado, irmãos, zombado na cruz, derramando sangue. Os irmãos imaginam bem, irmãos. Às vezes eu fico meditando, irmãos, que o Senhor Jesus deixar a glória que ele tinha, irmãos, e se tomar um corpo humano, vir aqui, naquilo que ele fez, ele construiu isso tudo com o Senhor Deus. Tomar a forma humana, vir aqui, irmãos, e suportar aquilo que ele suportou, aquela zombaria. Aqueles homens que no céu foram anjos, que ele e o Pai fizeram juntos. Zombar dele, que era o dono de tudo. Estava na cruz. Aí, não falou que era o Filho de Deus? Desce daí, nós vamos acreditar em você, se for. E, no entanto, irmão, ele estava lá e falou, Senhor, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Não sabe mesmo, não sabia mesmo. Não sabia mesmo, como nós hoje, não sabemos muitas coisas, não sabemos. E queremos achar que sabemos, não sabemos nada, irmão, não sabemos nada. O que o Senhor não mostrou e nos fez saber é o suficiente para nós voltar para lá.
No demais, irmãos, o que temos que fazer? Servir a Cristo, servir a Deus de um puro e sincero coração, irmãos. Nos sujeitar a qualquer que seja a prova que tiver que passar. Lembra de uma coisa, você nunca estará sozinho nem sozinha. O Senhor Jesus é contigo, Ele vai com você até o último suspiro da tua vida aqui nessa terra. O Senhor é contigo, irmão e irmã. Ele apareceu lá para Pedro, João e Tiago, junto com Moisés e Elias. Você vai ver às vezes coisas até maiores do que essas. Mas o Senhor vai aparecer, irmãos, e vai te mostrar, e você vai saber. Não vai ter dúvida nenhuma, você vai zombar do teu inimigo. Porque não existe nada, irmão, nada que se compara com a glória que nos será revelada. Só de sermos salvos, livres do fogo do inferno. Que quem cair no inferno, irmão, vai ser eternamente no inferno. Eternamente, irmão. Sabe o que é eternamente? Não tem fim, não tem fim. Medita nisso, ouvinte da palavra. Você acha que o prazer que você tem aqui nesse mundo, um pouquinho de coisa que a tua carne goza, você vai querer comparar isso com a eternidade na glória de Deus? Seja sábio na presença de Deus. E não louco. Porque alguém no passado, numa das parábolas do Filho de Deus, era rico, tinha tudo. Juntou tudo, vendeu lá o que tinha, juntou tudo, colocou no celeiro, pronto. Agora eu vou deitar e rolar, vou gozar da vida. Tolo, naquela noite ele morreu. E para onde os irmãos acham que ele foi? Para o céu? Foi para o céu que ele foi? Então que adianta você ganhar o mundo inteiro? Irmãos, uma alma para o Senhor Deus, ela tem valor, irmãos, mais do que o mundo inteiro. Sabe o que é isso, o mundo inteiro? Sabe o que é o mundo inteiro? É o universo. É a Terra, é Júpiter, é Marte, é Urano, é Plutão, é as galáxias, as 500 e tantos bilhões de galáxias que existem. Tudo isso aí para o Senhor não é nada comparado com o valor de uma alma. Você consegue entender a profundidade disso? E alguém vende a alma para o diabo por causa das riquezas deste mundo. Que louco, que loucura é isso! Irmãos, o Senhor Jesus falou o que pode dar o homem pelo valor da sua alma. O que pode dar o homem pelo valor da sua alma. Então, igreja, levanta a cabeça, caminha em marcha, porque os nossos dias aqui estão contados. Em breve estaremos na glória com o Senhor. É a palavra, o Senhor Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus com oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aleluia, Pai amado. Aleluia. Amado Senhor Deus e Pai nosso, mais uma vez nos encontramos devidamente curvados diante da Tua presença. Neste momento, Senhor Deus, é para ser grato ao Senhor por tudo quanto o Senhor nos tem feito e nos tem proporcionado sobre esta face da terra. Graças te damos, Pai amado, por tudo. Te agradecemos pela boa-vinda, Senhor amado, pelo fruto da nossa alma colocado diante da Tua face, Pai eterno. E muito mais graças nós te oferecemos, pela Tua santa e fiel palavra, Senhor Deus, e esta vem falando, nos aconselhando, desvendando mistérios, Pai amado, e nos encorajando para viver o dia do amanhã. Senhor Deus, graças te damos por esta boa sorte,
e que nós consigamos guardá-la dentro do nosso coração, até a nossa partida daqui, Senhor amado, para a tua glória, pela tua misericórdia na nossa vida. Assim te rendemos graças em tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, o Cordeiro Santo que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória, Glória, glória. Glória. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, Cristo. Aleluia, Deus. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Chamemos um hino. 78, 78. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sobre o monte perante os seus, Cristo transfigurou-se. E a voz do eterno Deus da nuvem fez-se ouvir. Este é o meu filho amado, nele eu me comprazo. Glória a Jesus, glória a Jesus, de quem o Pai testificou. Glória a Jesus, glória a Jesus, e muito nos amou. O seu rosto resplandeceu, e como o sol tornou-se. Seu vestido se embranqueceu, brilhando como a luz. E os que isto viram, grande assombro sentiram. Glória a Jesus, glória a Jesus, de quem o Pai testificou. Glória a Jesus, glória a Jesus, muito nos amou. A Jesus vamos escutar.
Glória a Jesus, que muito nos amou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Não tem como, irmãos. Não tem como. Por mais que demos glória ao Senhor Jesus, não tem como, irmãos, pagar o que Ele fez por nós. Louvado seja Deus. Vamos encerrar então, irmãos. Toda a glória, honra, louvores, ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Irmãos, os irmãos tocam o hino 42. 4-2. Aleluia. Todos juntos?